Você é invulnerável, é jovem, é forte, é saudável. Sente que nada será capaz de detê-lo, nada será capaz de derrotá-lo. É bom ter essa força de vida, mas infelizmente o tempo e o imprevisto pode acontecer com qualquer um de nós. Você está muito bem agora, sente-se imortal. Mas já parou para pensar que, de uma hora para outra, você pode não ter mais as pessoas que você mais ama ao seu lado por causa de uma doença? Você tem se preocupado com sua saúde e das pessoas que ama? Mais de 70% das mortes por ano no Brasil são causadas por doenças. Tenha bons hábitos enquanto há tempo. Seja exemplo para as pessoas à sua volta. Um dia, o jovem tornou-se adulto. O adulto tornou-se idoso. O que fazer para conservar a boa saúde e prolongar a vida? Há muito se tem dito que o homem é o que come. É fácil entender que o que é ingerido é o principal responsável pela vida saudável. É preciso melhorar os cuidados com a saúde geral. O futuro da saúde depende do cuidado dela no presente. O que você faria diferente se pudesse voltar no tempo? Poetas e cantores têm repetido muitas vezes esse lamento. Se eu pudesse voltar no tempo. Infelizmente, o tempo é unidirecional. É preciso viver bem cada segundo para usufruir os dias futuros. Na questão da saúde é fundamental prever e se preparar. Da saúde se cuida enquanto se tem. Geralmente se faz o contrário. A pessoa passa a se preocupar com a saúde quando a perde, mas aí já está perdida. Você conhece o melhor medicamento do mundo? É melhor prevenir do que remediar. Já dizia antigo ditado. Assim, o melhor medicamento é o preventivo. Por isso, você precisa prestar atenção à nossa dica. A nossa revelação vai surpreender você. Até qual idade você quer viver? Para a eternidade, eu sei. Mas para o ser humano ainda é impossível. Mas você pode prolongar em muito a sua vida e pode preservar a boa saúde por muito mais tempo. Está aí uma revelação surpreendente. Timol, a empresa comprometida com a sua saúde. A Timol é referência no assunto de qualidade de vida. São 15 anos de mercado, idoneidade comprovada, produtos e serviços abalizados por comprovações científicas. Mas você precisa conhecer e entender o que exatamente é Timol. É uma empresa multinacional que comercializa vários produtos voltados para melhorar sua saúde e, em especial, fabrica o Silocimol, um produto que produz a supermagnetização da água. Você ingerindo uma água tratada magneticamente, além de melhorar em muito sua saúde, lhe trará maior qualidade de vida para você usufruir ao lado de pessoas que você ama. Não deixe para mais tarde. Faça contato imediato e conheça o melhor cuidado para a sua saúde e o prolongamento da nossa juventude. Não deixe de entrar em contato com um de nossos representantes. Teremos prazer em recebê-lo. Timol, comprometida em proporcionar saúde e qualidade de vida às pessoas. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa noite de terça-feira. Hoje, assim como nas outras terças, nas demais terças-feiras, teremos uma palestra excepcional. O assunto é por demais interessante, se trata de um problema que milhões são afligidos, né? E aí eu pediria a você que relembrasse as pessoas da sua família, os seus amigos, envie o link para eles, para que eles possam também ter esse conhecimento. E aí eu insisto em dizer, né, que generosamente vai ser compartilhado conosco por Dalton Leme. Aí você vê nesse slide, na sua tela, algumas das situações de conhecimento dele, né, do seu vasto currículo. Ele é terapeuta ortomolecular, iridólogo há 22 anos, certificado nas melhores faculdades no Rio de Janeiro, Minas, Campinas, é acupunturista, ozonoterapeuta. Estamos falando de um profissional de mais de 2 décadas de atuação. Pessoal, o assunto hoje é fibromialgia, que causa dores excruciantes, leva à depressão em muitos casos. A pessoa perde a alegria de viver, não consegue realizar tarefas. Alguns costumam dizer que quem tem esse quadro dorme com dor, acorda com dor. Então, um quadro realmente muito triste, né? Mas nós queremos entender essa doença, entender as causas,
entender como se pode controlá-la. E aí, o vídeo que nós vimos deixou claro que uma revelação vai nos surpreender, isso mesmo. O Dr. Dalton vai mostrar que algo muito simples pode ajudar nesse processo de controle, evitar o avanço do quadro, regressão do mesmo. Então, o assunto é por demais importante. Convide todos que você ama, seus amigos, conhecidos, ninguém pode perder. Então, sem mais delongas, vamos receber com muito carinho o nosso amigo, ortomolecular, terapeuta, Dr. Dalton Leme, que vai explicar. Entenda melhor a fibromialgia. Preste muita atenção, anote, mas vamos entender esse quadro e como podemos controlá-lo também. Dr. Dalton, contigo. Boa noite a todos. Me sinto honrado, lisonjeado de estar novamente aqui com vocês, pois eu gosto muito de estar passando, né, para vocês essas informações aí, porque são informações muito benéficas, né? E com certeza isso tem ajudado muitas pessoas a ter maior qualidade de vida e também de saúde. Então, nós percebemos aí que, eu estou vendo no chat aqui, né, um número grande de pessoas de todas as localidades, todas as regiões aí, né? É muito bom ver vocês animados para isso, né? Não se esqueçam, ainda vocês podem fazer seus convites, né? Tragam seus convidados, pois tenho certeza que toda essa informação vai valer a pena para todos vocês. Então, eu escolhi esse tema aí, porque a fibromialgia, ela tem se estendido amplamente, hoje em atendimento no consultório, para vocês terem uma ideia, essa é uma das síndromes com mais procura, questão relacionada a dores, algias, e a gente percebe que isso tem tirado a qualidade de vida, tem tirado o convívio social de muitas pessoas, e até mesmo atrapalha a questão familiar, né? Então, posso dizer que a fibromialgia, na realidade, ela não é uma doença, ela é uma síndrome, tá? A fibromialgia, ela é uma síndrome. Agora vocês vão dizer assim, mas por quê? Não é uma doença, é uma síndrome? Como assim? Percebe-se que pessoas estão ficando muitas vezes incapacitadas de levar sua vida normal. E isso faz com que elas talvez tenham que acabar se mantendo afastada do seu trabalho, do seu convívio social. E uma coisa interessante, né? Que agora vocês vão entender por que eu estou falando que se trata de uma síndrome, não de uma doença, né? Inclusive, ela não é reconhecida ainda para afastar uma pessoa das suas atividades. Então, o que é fibromialgia? A fibromialgia trata-se de uma síndrome muito dolorosa, crônica, que ela se manifesta por apresentar dor pelo corpo todo. Parece que a pessoa dói da cabeça aos pés, por assim dizer, né? E é uma dor tão intensa que, quando você conversa com uma pessoa que realmente tem a fibromialgia, porque tem processos artríticos, reumáticos, né? Mas quando a pessoa tem realmente a fibromialgia, a dor é tão intensa que a pessoa ela chega a relatar que é difícil de definir se a dor é nos músculos, se é nas articulações. Chega a doer até os ossos, eles costumam dizer. Então, percebe? Isso acaba deixando a pessoa muito confusa mesmo. Mas entre as dores, também tem a característica da fibromialgia, que é o quê? Fadiga crônica, dores de cabeça, dores, no caso da mulher, no caso das mamas, agulhada pelo corpo inteiro. E a insônia crônica faz parte desse quadro dessa síndrome também. Então, é uma síndrome devastadora, que acaba imobilizando o interagente, o cliente, o paciente que está à sua frente ali. Por isso que é um dos temas mais solicitados em palestra hoje, né? Às vezes, quando você pede uma sugestão de palestra, né?
você percebe que as pessoas acabam falando, né? Que tal falar sobre as dores? E a fibromialgia, que tanto está se falando agora? Se nós perguntarmos para essa pessoa aonde está doendo, aonde é a dor dela, ela diz assim, eu não sei explicar, dói o corpo todo. Você já se deparou com uma pessoa assim? Talvez um vizinho, um conhecido, um parente. Você chega até mesmo a sentir, né? Parece que com empatia, sentir o que aquela pessoa está passando. Muitas pessoas, de uma maneira incompreensiva, ela não sabe o que é isso. E às vezes acaba duvidando da questão da dor da pessoa. E como se não bastasse todas essas dores, a fadiga, o cansaço é muito forte. E como eu falei a questão da insônia, mesmo que a pessoa não tenha uma insônia contínua, mas ela tem um sono que não é satisfatório, não descansa. Parece que a pessoa dorme e ela acorda cansada. E isso acaba colaborando ainda mais para quê? Para que a pessoa ela fique cansada, tá? Como eu estava dizendo, né? Parece que acordou, ela acha, diz que a sensação é como se ela tivesse sido atropelada por um ônibus. Imagine o que é conviver com isso. E ainda, se você for analisar, ainda tem a questão da problemas de memória. A pessoa não consegue ter concentração. Isso gera o quê? Mais ansiedade, formigamento, dormência na ponta dos dedos, das mãos, dos pés. As dores de cabeça intensa. E acaba tendo também as alterações intestinais. E aí vem o quê? Depressão. A pessoa acaba não sendo compreendida, né? As pessoas acham que ela é doída demais, é muito queixosa, né? E isso vai agravando mais a questão, porque a pessoa começa a se sentir uma pessoa rejeitada, uma pessoa depressiva. Até esses dias, conversando com uma cliente minha, né? Que ela tem fibromialgia, eu falei, e aí, como é que você anda, né? Ela me disse assim, olha, eu estou tentando ficar bem. Por quê? Porque isso afeta muito a vida das pessoas que estão à minha volta. Então, eu só reclamo, ela falou, quando eu não estou aguentando mesmo. Ela falou, quando eu tenho um parâmetro para me amparar, que eu consiga aguentar, eu acabo fingindo que tudo está bem. Já imaginaram o que é isso? Você talvez que é franqueado, é colaborador da Timol, talvez você tenha se deparado muito com isso. E com essas coisas que eu estou mostrando, que eu estou colocando aqui, você vai começar a entender por que algumas pessoas melhoram e outras não. Não acontece isso? Talvez você ajudou uma pessoa que ela falou assim, olha, eu tinha fibromialgia e estou muito bem, né? Até mesmo com o uso contínuo da água magnetizada, isso foi fantástico no meu caso. E aí, de repente, você pega um outro interagente que a pessoa diz assim, olha, eu já estou tomando, estou fazendo tratamento, não estou alcançando o resultado de talvez uma pessoa que ela conhecesse e teve um resultado satisfatório. São vários aspectos e várias façanhas que estão envolvidas na questão dessa síndrome da fibromialgia. Uma coisa curiosa que eu vou comentar aqui com vocês, as pessoas me perguntam assim, interessante, eu quase não vejo homens com fibromialgia. Realmente, o número é muito menor. É as mulheres que acabam sendo acometidas 10 vezes mais que os homens nessa síndrome dolorosa. E, normalmente, costuma-se surgir entre os 30 aos 55 anos de idade. Veja bem, isso não é uma regra. Existe casos de pessoas mais velhas, adolescentes e crianças sendo acometidos também dessa síndrome. Mas o que predomina é essa idade dos 30 aos 55 anos. Talvez você esteja se perguntando assim, né? Mas qual é a causa da fibromialgia? Deixa eu só recusar uma ligação aqui, senão vai atrapalhar meu chat aqui.
talvez esteja perguntando, mas qual é a causa da fibromialgia? Infelizmente, nós vamos esboçar detalhes aqui, mas a medicina alopática, no caso, a convencional aí, né? Não existe uma causa definida para a fibromialgia. A pista que os estudos apontam, porque tem que se fazer muita pesquisa, né? Tem que se atender várias pessoas com o mesmo problema para que se consiga chegar a um parâmetro do que realmente está causando isso. A pista que os estudos apontam é que a pessoa com fibromialgia, ela tem uma disfunção no seu organismo, tá? Que está ligado à sua sinapse, à sua conexão cerebral. E essa pessoa, ela passa a ter uma maior sensibilidade da dor do que as pessoas normal. Então, veja bem, você tem um certo parâmetro, uma certa intensidade nas dores que você sente. Seja na dor de cabeça, seja na dor articular, seja nos tendões, nos músculos. Então, uma pessoa normal, ela tem a dor porque é o sinal de que algo não vai bem. A pessoa com fibromialgia, ela tem uma intensidade, uma sensibilidade tão grande que a sensação da dor nela é 2, 3 vezes mais do que uma pessoa normal. Talvez não soubesse disso, não é verdade? E isso, quando a gente começa a entender isso, nós começamos a perceber que nós temos que ter maior empatia ao tentar ajudar essas pessoas. Mas talvez você esteja pensando, mas como assim? Né? A pessoa ela tem mais sensibilidade à dor do que uma pessoa normal? Como é que funciona isso, né? Vamos lá. Seria como se o cérebro da pessoa interpretasse de forma exagerada os estímulos. Toda vez que você tem um desequilíbrio no seu organismo, um certo bloqueio energético, né? Imagine que você machuca o seu ombro, tá? Então, o seu cérebro, ele entende o quê? Eu preciso imobilizar aquele lugar, tá? Então, o que o seu cérebro faz? Ele manda ácido lático no local para que cause a dor mais intensa do que a lesão já causou, para que você possa imobilizar o lugar e, com isso, aquela lesão comece a se reparar. Então, o cérebro da pessoa com fibromialgia ele é exagerado, os estímulos são muito exagerados. E essa disfunção faz com que ative o sistema nervoso para sentir mais dor do que o normal. Olha que coisa terrível. Agora, como esse cérebro está reagindo à intensidade dessas dores? Percebeu a diferença aí? Por que uma pessoa talvez saia mais fácil de um quadro de fibromialgia e outra está lutando com tantos anos, ela tem uma melhora, mas não consegue se ver livre dele? Então, depende como que o cérebro dessa pessoa ela está reagindo à intensidade dessas dores. É triste isso, né? A gente, principalmente se você vê uma pessoa que você ama num quadro desse, né? Então, é muito triste. Você que talvez seja uma pessoa de muita empatia, talvez se depare aí no seu dia a dia, no seu campo de trabalho, né? Aqueles que são colaboradores da Timol, né? Acaba se deparando com pessoas que falam, eu perdi a alegria de viver. Eu não tenho nem vontade de viver, de tanta dor que eu sinto. Eu não sei nem contar para você qual foi o dia que eu acordei sem dor. É chocante isso, não é verdade? Agora, nós estamos falando aqui sobre questões físicas, mas essa síndrome ela pode aparecer após eventos graves na vida, como talvez um trauma psicológico que a pessoa teve por um acidente, um susto, né? Alguma coisa que disparou um mecanismo ali que se desenvolveu essa síndrome, no caso, que é tão dolorosa assim. Pode aparecer após uma infecção grave, também já foi apontado que pode ser um dos quadros que acaba levando a pessoa a desenvolver a síndrome da fibromialgia. O motivo pelo qual algumas pessoas desenvolvem fibromialgia e outras não, infelizmente, cientificamente,
ainda é desconhecido. Mas uma coisa que eu percebo e tenho notado, já com 22 anos em atendimento clínico, que os traumas sofridos na vida, ele acaba levando a pessoa a ter uma dor emocional. E essa dor emocional, como que se não se bastasse, ela acaba refletindo aonde? Na sua parte física. Olha só como que o nosso cérebro atua. Então, a recuperação desses traumas, no caso, é muito importante. Por isso que em consultório, na terapia, no caso, a gente usa a iridologia, que é a avaliação através da íris dos olhos, para que consiga detectar quando aconteceu esse trauma, para que ele possa, para que o terapeuta possa ajudar a fazer esse desbloqueio energético. Hoje também, nós temos na terapia ortomolecular a biorressonância magnética, né? Então, a pessoa coloca um fone de ouvido, esse fone, ele tem um sensor que consegue fazer uma conexão, uma leitura cerebral, para mostrar realmente onde estão alocados esses traumas que tem feito a pessoa sofrer tanto. Então, tem vários parâmetros, assim, em consultório que a gente usa, né? Mas, quando eu estou diante de uma pessoa num quadro de fibromialgia, eu costumo muito conversar com a pessoa, para que entenda realmente quando começou esse quadro. Às vezes a pessoa fala, eu não sei, mas quando você começa a conversar, indagar como foi a infância, como que é o relacionamento dela com a família, você vai emergindo coisas ali que você percebe que a fibromialgia é a ponta de um iceberg. Já viram falar, né? Que os navios, por exemplo, ele acaba encalhando por quê? Porque parece que tem um pedacinho de gelo acima da água e por baixo tem uma montanha de gelo, né? Então, os quadros psíquicos emocionais, eles também muitas vezes são assim. Às vezes, embora é uma síndrome muito severa, mas é só uma pontinha de um iceberg que, na realidade, tem uma montanha de problemas por baixo disso aí. E aí, quando você começa a conversar e ajuda a pessoa a entender, aí você fala, mas quando começou as suas dores? Foi em tal ano. O que aconteceu nesse ano que mexeu emocionalmente com você? Então, você começa a levantar a lebre ali. E aí você vai ver que a maior parte, desculpe, a maior parte das vezes está ligado a essa questão que eu estou comentando com vocês aqui agora. Um evento grave na vida, um trauma psicológico, uma infecção grave e coisas desse tipo aí. Então, a recuperação desse trauma é aquela questão que eu estava falando para vocês. Às vezes, uma pessoa com quadro de fibromialgia, ela tem uma melhora bastante rápida. E outra pessoa, talvez, não, como não está só na parte física, existe esse bloqueio psicológico, né? Psíquico, emocional, então essa pessoa talvez não veja um resultado com um tratamento tão rápido do que aquela pessoa que ainda está só no parâmetro físico. Olha, diante disso, o que eu gosto aqui nessas palestras é sempre dar alguma dica para vocês, tá? Atenção que eu vou falar agora. Uma dica para quem tem alguém próximo que sofre de fibromialgia. Uma coisa que você pode fazer para colaborar, para não destruir mais ainda emocionalmente essa pessoa, nunca discuta se a dor dele é real ou não. Nunca discuta. Porque realmente ela pode estar tendo, no caso, esse sinal nervoso aí tão intensificado que faz a dor dela ser muito pior do que seria normalmente. As pessoas com fibromialgia, elas estão sentindo as dores que relata ter. Isso que é importante ter em mente. É uma dor diferente porque, mesmo ao se fazer exaustivos exames, nada aparece. É muito comum chegar no consultório, a pessoa fala assim, mas eu já fiz tudo quanto é exame. Meus exames estão todos normais, como eu continuo com essa dor? E ninguém consegue me explicar o que eu faço para melhorar, ou como ela apareceu, de onde ela vem. É chocante isso, não é verdade? Então, por que não aparece nada em exame? Porque
na realidade, não tem uma lesão no corpo. Mas, conforme explicado, a dor ela é real. É uma tortura muito grande para a pessoa que tem fibromialgia. Então, os tratamentos que eu uso no consultório são os mais diversos, né? Mas nós temos que pensar num parâmetro aqui, numa palestra como essa, num parâmetro fácil para que as pessoas possam ter acesso, concorda? Vocês concordam com isso? Deixa eu ver aqui no chat o que o pessoal acha. Vamos ver aqui. O pessoal está comentando aí sobre a fibromialgia. Bom, mas vamos lá. Tratamento em consultório, que apresenta excelente resultado, eu procuro tratar sempre de forma natural, tá? A alopatia, ela usa muito os corticoides da vida aí, que tem muitos efeitos colaterais, entre um deles é o enfraquecimento da parte cardíaca, e, na realidade, ele só camufla o problema, né? O problema está ali. Eu falo que os corticoides são usados, seria como que você varresse sua casa, aos seus olhos está limpinha, mas você jogasse a sujeira embaixo do tapete. Então, você não está vendo, mas está lá, tá? Nunca, se a sua fibromialgia é persistente, você já fez de tudo e ela não melhorou, nunca deixe de tratar o trauma emocional que desencadeou essa síndrome. Como que eu faço isso? Hoje existem várias terapias que colaboram com isso, tá? Os portadores de fibromialgia, em geral, quando vai se avaliar, principalmente no aparelho de biorressonância, vai ver a deficiência de minerais, de vitamina ali, você percebe que essas pessoas têm uma deficiência muito grande do quê? Do mineral, do magnésio, tá? O magnésio é o mineral que ajuda no relaxamento dos músculos. A pessoa que está com fibromialgia, é como se ela ficasse com os músculos todos retesados, contraídos, né? E o magnésio vem para quê? Ele vem para relaxar os músculos. Então, percebe que a reposição de magnésio tem sido utilizado em muitos estados dolorosos, devido a essa questão de relaxar a parte muscular. A limpeza do organismo, também retirando as células mortas que provocam oxidação, acabam gerando bico de papagaio, é muito importante também para não agravar ainda mais a situação. A nutrição celular para a recuperação do tecido é fundamental. E ainda, conforme já falamos, não se esqueça dos traumas abatidos por conta de episódios, tá? Que está gerando, talvez colaborando em mais ainda com essa intensa dor. Então, esses precisam ser superados. Mas voltando a falar sobre a questão do magnésio aqui. Talvez você encontre nas casas de produto natural, em abundância, o magnésio de forma fitoterápica, de forma de complemento alimentar e coisas desse tipo. Mas eu gostaria de comentar com vocês o que eu passei a usar em consultório e eu tenho acompanhado e percebi um excelente resultado. É o magnésio contido no kit, no combo da Timol, tá? Então, o combo da Timol, ele é composto do quê? De um magnetizador, tá? Que ele faz a quebra molecular da água, e aquele verdinho que é o mineralizador. Esse mineralizador, ele dispensa quais minerais na água que seria muito importante? Olha lá, entre eles, o magnésio, em forma de hidrólise. Então, veja bem, o magnésio em forma de hidrólise, ele vai ser depositado aonde? Dentro da sua célula. Imagine o resultado que isso passa a dar. Porque se você tomasse um complemento de magnésio, né, talvez em cápsula, de forma fitoterápica, você vai ingerir essa cápsula, ela vai ter que passar pela anamilase da saliva, ela vai ter que passar pelo processo digestivo para que uma parte desse magnésio possa alcançar o benefício para o seu organismo. Em forma de hidrólise, no caso, como o combo da Timol, ele faz isso de uma maneira como se fosse encurtando o caminho, colocando diretamente dentro da célula. Por isso que a pessoa, quando ela tem muitas dores e ela começa a fazer o uso da água magnetizada e da água mineralizada, ela começa a ter uma melhora muito rápida.
Se nós formos analisar ainda outro fator, o que mais adoece as pessoas e que é um agravamento muito forte é quando a pessoa ela tem uma desidratação celular e uma desmineralização celular. Olha o combo da Timol trabalhando aí, ó. Ele vai mineralizar a água e vai fazer a quebra molecular através do magnetismo do silocimol. Então, veja bem. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a limpeza do organismo, retirando as células mortas que está provocando a oxidação? Imagine como uma água dessa, através do silocimol, com a quebra molecular que esse aparelho faz na água, né? Que sabemos que a água é composta de milhares de moléculas. Mas quando essa água fica parada, ela começa a ter uma aglomeração, forma os clusters, que são as moléculas gigantes, que não se adentram na mesênquima ou no poro da célula. Agora, se o silocimol faz a quebra molecular, destrói essas moléculas gigantes em milhares de pequenas moléculas, o que vai acontecer? Você vai ter uma hidratação de 100%. O que você vai estar fazendo? Você vai estar fazendo um detox, retirando as células mortas que provocam a oxidação e vai gerando, né? Os problemas articulares, bico de papagaio na coluna, que é muito comum você ver falar hoje, né? E o mineralizador, ele vai participar no quê? Na nutrição celular. Vai ajudar a nutrir a sua célula. Então, isso é fundamental para que a pessoa possa começar a ter uma recuperação. Você, que é um colaborador da Timol, não se sinta culpado quando você vê uma pessoa melhorar de fortes dores e outra não. Porque se essa pessoa tem um processo traumático, ela vai ter que pensar em trabalhar isso também. Porque, caso contrário, é uma terapia fantástica. Você vai estar hidratando a sua célula, você vai estar repondo o magnésio, que é muito importante para você ter o relaxamento muscular, e você vai estar fazendo o quê? Eliminando as células mortas, tá? Evitando com que você produza tantos radicais livres, que é tão prejudicial à sua saúde. Agora, para se chegar a esse tratamento de sucesso, a pessoa normalmente, né, se ela tem traumas aí, enrustido, que está talvez bloqueando o benefício que essa própria água faria, ela tem que estar pensando, então, em fazer, talvez procurar um iridólogo, procurar um ortomolecular, para que ela possa começar a trabalhar esses traumas que estão afetando a pessoa. Então, é para cada caso individual. Agora, a fibromialgia, no caso, na ortomolecular, há muito tempo, nós sabemos do seguinte, a L-carnitina, tá? O que ela faz, a L-carnitina? Ela trabalha muito bem nos casos de fibromialgia. Agora, veja a relação do que eu vou falar para vocês com o que essa água da Timol tem feito. A L-carnitina, por que ela é tão benéfica no caso da fibromialgia? Porque ela leva mais água aos músculos. Quando você não toma uma água dura, que não é magneticamente modificada, essa água ela consegue hidratar de 50% a 60% do seu sistema celular. Agora, quando ela passa pelo tratamento do silocimol e TOPH+, ela consegue hidratar 100% do seu sistema celular. Olha lá. Então, se você fosse gastar para fazer uma L-carnitina de 300 a 500 miligramas para tomar 3 vezes por dia, para levar mais água ao músculo, essa quebra molecular que o silocimol faz, olha que maravilha, faz isso no elemento que você mais usa para se alimentar, que é a água. Fantástico isso, não é verdade? Um estudo de 6 meses, conduzidos por cientistas do Departamento de Medicina da Universidade do Texas, dos Estados Unidos, eles examinaram a eficácia de uma dosagem significativa também de ácido málico e magnésio por dia. Olha que interessante. Foram usados 24 pacientes com fibromialgia. Metade desses pacientes receberam o tratamento e a outra metade receberam um placebo. O que é um placebo? É algo que não tinha nada ali, mas psicologicamente contentaria o emocional da pessoa que ela está sendo tratada por alguma coisa. Agora, o que o final desses estudos mostraram?
todos os pacientes tratados com ácido málico e magnésio experimentaram melhoras significativas, muito importantes, dos sintomas que estava tendo das dores. E isso diminuiu não só a dor, como a rigidez muscular, tá? A perspectiva mental dele passou a ser mais positiva, que quem tem fibromialgia, ele passa tanta dor que geralmente a pessoa fica muito negativa, ela fica para baixo. E o mais interessante de tudo isso, sem efeitos colaterais. Então, esse cientista, o Dr. Russell, que liderou a pesquisa, ele concluiu o quê? Os dados sugerem que o ácido málico e o magnésio são seguros e eles podem ser benéficos no tratamento de pacientes com fibromialgia. E quais são os benefícios contidos ali? Os benefícios é que alivia a dor, melhora o humor, melhora a qualidade do sono, diminui a ansiedade. Imagine você viver com dor o dia inteiro, a ansiedade que isso gera. Diminui a fadiga, que nós citamos lá no começo, e diminui também o cansaço. E uma coisa que destrói a pessoa também, que acaba sendo diminuído nesse tratamento, é o estresse oxidativo. Então, veja bem, o ácido málico, ele se liga à molécula de magnésio, constituindo, assim, uma necessária fonte de magnésio. Ou seja, o ácido málico, nesse estudo, ele foi colocado para que pudesse potencializar a entrega de magnésio no organismo desses pacientes observados. Ou seja, ele servia ali como potencializador da absorção do magnésio. Perceberam como que isso encurta o atalho? Em vez de você ir na farmácia lá, mandar fazer 400 miligramas de ácido málico, você fazer 80 miligramas de magnésio quelato. Aí você vai gastar porque você vai ter que fazer umas 90 cápsulas, porque você vai tomar uma cápsula 3 vezes ao dia. Olha só o que o combo da Timol, ele encurtou para você ali, ó. O magnésio que você está ingerindo, tá? O magnésio que você está ingerindo ali na água, através do combo do Silosimol e o Top H+, é um magnésio que, conforme eu expliquei para vocês aquela hora, ele não vai passar pelo processo digestório, para que parte dele possa chegar e beneficiar o seu organismo. Ele acaba com a água sendo depositado dentro da onde? Da sua célula, que é o combustível principal, aonde ele começa a ter que atuar para que haja esse relaxamento muscular. Você já tinha ouvido falar nisso? Eu gosto muito dessa matéria, eu gosto muito de falar do magnésio. Por quê? Porque o magnésio tem uma interação, tem reações químicas no nosso organismo, ele participa de reações químicas, assim, absurdamente fantásticas. Muitas vezes, você pode utilizar tratamentos que são muito bons, mas se faltar o magnésio no seu organismo, ele, com certeza, ele não vai... os outros produtos, talvez... deixam de ter o efeito que teria com a participação dele. Então, veja bem, eu só coloquei essa questão do ácido málico e magnésio, por quê? Porque o magnésio em forma de hidrólise na água, magnetizada pelo Silosimol e Top H+, ele está fazendo esse trabalho, ó, atalho para você. Você não precisa ir lá na farmácia gastar. Você vai continuar tomando a sua água corretamente. Agora, uma coisa que varia muito também de uma pessoa ter resultado e outra não, muitas vezes está na quantidade de água que toma. Quanto você pesa? Quanto você tem de altura? Então, você tem que analisar tudo isso para que você possa fazer um ajuste ali e ter o resultado satisfatório que você pensava. Mas e depois de falar tudo isso, depois que você fez tudo isso, e aí, terapeuta Dalton Lemes, você poderia me dar uma ajuda, uma dica de que se eu pegar um interagente que está tendo os problemas emocionais, ele não tem como tratar agora, para intensificar essa ajuda dele, eu gosto sempre de passar uma receitinha para vocês, né? Então, eu vou passar aqui. A receita principal, não deixe de utilizar a água magnetizada pelo Silosimol e mineralizada pelo Top H+. Tá? Essa receitinha que eu vou passar é um coadjuvante para você usar junto com essa água. Anota aí. Você vai fazer um suco de couve. Couve, tá? Você costuma fazer refogadinha lá,
a sua saladinha. Você vai pegar 2 folhas de couve, tá? 2 folhas de couve, lava ela, pica bonitinho ali no liquidificador. Você pega uma maçã inteira e você vai picar direitinho também no liquidificador. Aí você vai pegar um pouco de chia, pode ser uma colher de sopa de chia. E um pouco de gengibre, tá? Gengibre ralado em pedacinho, se você quiser. Ainda se sentir melhor, pode colocar ali uma gotinha ou talvez até quase meio limão espremido. Vamos repassar? 2 folhas de couve, uma maçã, uma colher de sopa de chia, um pouco de gengibre ralado ou em pedaço, e se você quiser, umas gotinhas ou até mesmo meio limão. Aí você está com aquilo ali já no seu liquidificador ali, aí você vai pegar o quê? Um copo de água. Opa! Visto que a água do Silosimol e Top H+, tem tanto benefício, por que eu vou pegar uma água comum, talvez com cloro lá da torneira, né? Que ela contém cloro, flúor, são metais pesados que acabam afetando a sua tireoide e vai afetar seu modo de vida. Então, você pega um copo de água magnetizado e mineralizado pelo Silosimol e Top H+, e coloca lá dentro do seu liquidificador. Então, você vai bater tudo isso aí. 2 folhas de couve, uma maçã, uma colher de chia, um pouco de gengibre, umas gotinhas de limão ou meio limão, e um copo de água magnetizada, e você vai fazer o quê? Tomar 2 copos por dia. Talvez isso vai fazer, talvez não, vai fazer acelerar a melhora dessa pessoa que talvez esteja se sentindo meio empacada ali. E você tem que acompanhar e ver se realmente ela está tomando a quantidade de água adequada. Porque muitas vezes a pessoa fala que está. Aí você começa, muito bem, você levanta, você toma quanto? Até a hora do almoço, você toma mais quanto? Aí você almoça, deu um tempinho porque comeu. Aí depois do almoço, você toma quanto de água? Ah, mas daí eu saio, eu vou trabalhar em outro lugar. E o meu aparelho está em casa. Leva uma garrafa junto. Leva uma garrafinha junto. Tá? Então, você também, que é colaborador da Timol, que é um distribuidor, um franqueado, você tem que aprender a começar a investigar por que o seu interagente, os resultados está deixando a desejar no caso dele. Até para saber indicar o que ele tem que fazer para acabar de melhorar. Não é que a água não fez efeito, ela fez a parte dela. Mas se tem alguma outra coisa envolvida, tem que resolver a outra coisa envolvida. Entenderam? Então, eu fico bastante feliz de passar essas dicas para vocês aqui, tá? Não se esqueçam que a fibromialgia é uma síndrome muito dolorosa. Se você quer ajudar a pessoa, nunca duvide de que ela está sentindo dor. Talvez tipo assim, eu acredito que está doendo, mas será que está doendo tanto assim para te incapacitar? Você não quer mais sair de casa? Você não quer mais fazer isso? Não quer mais fazer aquilo? Nunca faça isso. Tem um ditado que diz assim, só sabe a letra da dor quem a tem. E é verdade, né? A gente sabe que quando é conosco, a coisa é bem diferente, né? Então, ela trata-se sim de uma síndrome dolorosa, crônica, que se manifesta por apresentar dor por todo o corpo. Igual eu estava falando aí, mas em consultório, a gente presta muita atenção para não confundir as coisas, né? Tipo assim, será que realmente é uma fibromialgia? Ou é só um processo artrítico? Ou é só um processo reumático? Né? Embora que tenha a similaridade no caso da fibromialgia e esses outros 2 quadros, é a questão de dores, principalmente articular, né? Tá bom, gente? Fiquei muito feliz de poder conversar com vocês aqui hoje. Agora a gente vai voltar um pouquinho para o Orlando, porque muita gente que está aqui deve estar se perguntando assim, talvez quem entrou hoje só para assistir a live, né? Mas o que é esse Silosimol? O que é esse Top H+? Como é que eu posso adquirir isso? Ah, vou ligar para o terapeuta da Alton Leg. Não precisa ligar para mim. Você vai conversar com a pessoa que te trouxe aqui nessa live e ela vai saber toda a informação, inclusive a quantidade exata que você tem que tomar. Essa pessoa, quando você adquirir o produto, ela vai te acompanhar por 60 dias para saber, e aí fulano, tá tomando?
Melhorou a questão? Não, não melhorou. Então, o que eu vou fazer? Então, vamos ajustar, vamos ver onde está o problema. Então, essa pessoa vai te ajudar nesse sentido. Então, se você gostou das dicas aqui e quer fazer parte das pessoas que passaram a mudar, a ter mais qualidade de vida e saúde, procure a pessoa que te convidou para a live e com certeza você vai ter excelentes informações. Agora nós vamos voltar com o Orlando, que ele vai acabar explicando um pouco mais sobre isso. Tá bom? Obrigado a todos, foi um prazer imenso estar com vocês, viu? Fantástico, né, pessoal? Mas o Dr. Dalton volta já já nas palavras finais concludentes dele. Bom, pessoal, nós vimos uma receita aqui fantástica, um esclarecimento excepcional, né? Que nos ajudou mesmo a entender o quadro da síndrome, né? Da fibromialgia, a importância até do que vamos dizer para essa pessoa, mas eu creio que vocês viram que a todo momento o Dr. Dalton fez referência ao silocimol e o TOP-H+. A água tratada magneticamente por essa tecnologia, por esses dispositivos, e que ele deve figurar em qualquer receita para o controle ou diminuição do quadro. O que você está vendo aí é o que nós chamamos de combo mega, o silocimol e o TOP-H+. Lembrando que o TOP-H+, ele vem com a pedra dolomítica e que dentro dela, logicamente, emite cálcio e magnésio. E nós vimos o Dr. Dalton explicar a importância do magnésio para o relaxamento da musculatura. E, logicamente, isso traz um benefício para as pessoas que lidam com a síndrome, né? E, claro, o silocimol, que vai reorganizar as moléculas da água, hidratação completa. E você vê aí o combo mega, né, o que nós chamamos de mega, que é aplicado em reservatórios de até 20 litros, né? Temos uma outra versão, também muito usada, que é o que chamamos de combo mini, que é aplicado em até 3 litros de água. Essa versão é comumente utilizada na squeeze, na sua garrafinha, e você vai para a academia, para o escritório, para o seu trabalho, em qualquer lugar. Você vai utilizar a água tratada magneticamente pelo silocimol. Mas vocês prestaram atenção quando o Dr. Dalton falou da importância da quantidade da água, e ali em jejum, né, ele tem recomendado ali 500 ml, 600, não precisa ser de vez, mas toma 300, daí logo mais 300 ml, isso é muito importante. A ingestão da água tratada magneticamente pelo silocimol, já em jejum, a primeira coisa do dia, né? Bom, mas para corroborar tudo isso que nós vimos, nessa explicação brilhante, eu tenho certeza que todos ficaram entusiasmados, né? Estava olhando aqui os comentários no Zap, aliás, os comentários aqui no YouTube, o Jaci comenta da esposa dele, que tinha um problema crônico de fibromialgia. Algumas pessoas comentaram que também lidaram por anos, mas ao ingerir a água, não só reduziu as dores, como passou a dormir bem. Mas nós vamos ver um exemplo que comprova, corrobora tudo isso. Então, preste muita atenção nesse relato. É um vídeo de pouco mais de 2 minutos, um depoimento gravado, mas que corrobora e vai de encontro a tudo que o Dr. Dalton nos apresentou. Preste atenção. Olá, meu nome é Jucimara, eu sou de Iguatemi, Mato Grosso do Sul, e vim aqui hoje dar um testemunho. Os benefícios que a silocimol trouxe para minha vida e para minha saúde. Só que antes de eu dar esse testemunho, eu gostaria de agradecer um amigo, um grande amigo, que me indicou a silocimol, que é o meu amigo. Ele me indicou, me falou dos benefícios e que se preocupou, quando ficou sabendo dos problemas que eu tinha de saúde, se preocupou em me indicar a silocimol. E eu deixo aqui meu agradecimento a ele. Tá? Obrigado, meu amigo Braz Henrique. Então, gente, eu tenho problema de artrite psoríatica, fibromialgia, intestino preso. A minha vida era constante com dor. Eu tinha que viver à base de remédio.
Eu não conseguia fazer o serviço da minha casa sem tomar remédio antes e depois do término do serviço. Eu tinha que tomar remédio para dor também. Eu não conseguia dormir direito à noite, problema de insônia, dores de cabeça, dores no quadril. Apesar que a fibromialgia, a minha, como é generalizada, era no corpo inteiro. Hoje, graças a Deus, eu já não estou precisando tomar mais remédio. Eu estou tomando ainda porque eu tenho que seguir uma regra do meu médico ainda, né? Mas com a graça de Deus, com a fé que eu tenho certeza que eu não vou precisar mais tomar. O meu testemunho aqui hoje é para dizer para vocês que vale a pena essa água. Eu não tenho nem um mês que eu estou tomando ela ainda. E já fez, olha, me deu uma melhora muito grande na minha saúde. Eu estou muito feliz, eu estou muito contente. E eu fiz questão de gravar esse testemunho para deixar para vocês aqui. Que compensa, vale a pena investir e comprar. Bom, pessoal, o relato dela é simplesmente impressionante, né? Ela mesma diz, né, um quadro generalizado da fibromialgia, mas já agora, ela comenta que com um mês de uso, já não tinha mais necessidade da medicação, dormindo bem, sono reparador, mudou a vida dela. E quando nós olhamos aqui o YouTube, os comentários, não é diferente. Por exemplo, estava olhando aqui, olha só o que diz aqui a Maria, né? Hoje ela tem sono reparador, não tem mais dores. Alguém comenta aqui que chega a chorar de emoção, né? Porque vive também sem as dores decorrentes do quadro da fibromialgia. E olha a contribuição aqui que nós temos também no YouTube, nos comentários, do terapeuta ortomolecular Cleuber Borges. Cleuber, muito bem-vindo. Ele comenta: água é a vida do corpo. Ele cita 3 palavras interessantes. Olha, crer, 2 palavras interessantes: crer e praticar. Então, basta tomar a água tratada magneticamente com essa tecnologia e, claro, uma mudança de hábito, de estilo. Tudo isso vai melhorar para que você tenha mais qualidade de vida e seja mais feliz. Temos um comentário aqui impressionante. Alguém diz que chega a chorar de emoção e satisfação por utilizar essa tecnologia e não ter mais as dores decorrentes do quadro. Fantástico, não é, pessoal? Bom, mas eu quero concluir e pegando um gancho no que disse o Dr. Dalto, já no finalzinho aqui da sua explanação. Não precisa ligar para ele para saber como que você vai adquirir essa tecnologia. Você vai falar com a pessoa que te convidou, tá? Então, é a pessoa que te fez o convite. É ela que vai te explicar. Ela está apta, treinada, a te dar um acompanhamento de 60 dias ou mais e te dar todas as explicações. Talvez você queira mais alguns relatos, alguns depoimentos. Ela vai te enviar. Então, converse com a pessoa que te fez esse convite. Eu ressalto que essa pessoa se interessa profundamente no seu bem-estar. Tá? Então, converse com ela. Tire suas dúvidas, né? Recomendo que converse com ela o quanto antes. De fato, nós temos uma tecnologia ímpar que restabelece a saúde e proporciona qualidade de vida. Nós vimos o depoimento há pouco e os comentários aqui no YouTube também vão de encontro a tudo isso. Bom, pessoal, excelente noite a todos. E agora vamos ouvir as palavras concludentes do nosso amigo, terapeuta ortomolecular Dalton Leme. Dalton, com você, suas palavras finais. Obrigado, Orlando. Obrigado a todos, né, que estiveram nessa live aí, trazer os seus convidados também, né. Eu estava vendo aqui no chat aqui, a Maria Solange Almeida de Santana. Ela falou que está fazendo uso da água e está sentindo uma melhora considerável nas dores. Ela diz assim, ó, passei a fazer coisas que antes não conseguia. Ela foi convidada por Lorival. Então, veja bem, olha que maravilha, né? O Lorival sabendo que tinha condição de ajudar uma pessoa que tinha esse problema, né? Então, trouxe ela para esse projeto maravilhoso. Mas talvez você que esteja aí ouvindo
às vezes não conseguiu atingir o resultado que a Maria ou outras pessoas conseguiram, né? Então, se lembrem do que eu estava falando para vocês. Vocês precisam, muitas vezes, lembrar de que o fato não é que a água não funcionou. Ela foi benéfica para inúmeras outras coisas. Mas talvez você tenha um bloqueio emocional que está agravando o seu caso de fibromialgia, tá? Então, eu quero colocar para vocês que eu sou terapeuta há 22 anos. Com essa questão da pandemia, eu desenvolvi um trabalho muito interessante. Tenho atendido pessoas do Brasil inteiro por videoconsulta, né? E essa videoconsulta tem me permitido ajudar pessoas a se livrarem desse bloqueio emocional que talvez acaba fazendo com que os tratamentos que ela faça, ele talvez funcione até um certo ponto, depois não funciona mais, tá? Então, o que nós temos que fazer? Não desista. Não desista. Se alguém tiver interesse, quiser entrar em contato comigo, eu agendo consulta por WhatsApp, marcando o dia, a hora, faço pelo Zoom, faço por videochamada, seja a maneira que for. Eu tive o prazer de ajudar pessoas que estavam numa depressão ferrenha, muito grave, e mesmo à distância conseguindo esse resultado. E esse projeto aqui, vamos dizer assim, praticamente mais de 80% das pessoas vai ter um resultado positivo. Seria de 10 a 20% que a pessoa tem algum outro problema que está bloqueando a ação maravilhosa desse produto. E lembre-se do seguinte, lembre-se do que eu vou dizer para vocês. Não precisa sair procurando nas redes sociais. Quando um material é bom, você deve comprar onde? Na fonte, junto à fábrica, junto à Timol. Os sites de leilões por aí, às vezes eles oferecem preço de pessoas que não estão interessadas de fazer um acompanhamento para você. Vocês viram o que o Orlando falou? Às vezes o franqueado, o interagente, o colaborador, ele acompanha você durante 60 dias ou mais. Por que você vai querer comprar um remédio sem bula, como eu costumo falar? Aqui você está adquirindo o produto original, com toda a garantia, com toda a assistência, e no caso, o consultor interagente, ele é a bula, porque ele vai ajudar você a usar melhor esse produto. Tá bom? Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. O sucesso dessa palestra, dessa live, só acontece porque todos vocês têm participado disso. Até mais.